Salmo de número 1, é o salmo que nós vamos estudar hoje. Nós começamos a estudar alguns salmos às quartas-feiras de forma aleatória, sem um propósito de seguir uma ordem, mas na verdade sempre trazendo um salmo para a nossa meditação e depois da oração, do momento de oração, o canto, mostrando a relação que há, a importância de estudar e conhecer os salmos da Bíblia e também aplicá-los para a nossa vida. A palavra salmo na língua hebraica, a língua dos judeus, significa simplesmente cântico ou hino. Então, quando você ouvir a palavra salmo, você vai ouvir a palavra hino, você vai ouvir a palavra cântico. Era um estilo de música, de poesia, de uma métrica hebraica. Diferentemente da poesia ocidental, não se enganem, a poesia hebraica nunca teve por objetivo rimar coisa alguma. Então, muita gente, quando canta os salmos, acha estranho porque não tem rima. Na verdade, o propósito não é rimar, mas uma estrutura poética onde uma mensagem é passada, assim como qualquer estrutura literária de poesia. Só que nós estamos lidando com a chamada poética hebraica. Como é que o livro dos Salmos, então, ele se divide? Nós temos 4 grandes livros, e o primeiro deles, vocês sempre vão observar nas traduções que temos, em cima, livro 1, você já tem do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41º, ou seja, do 1 ao 41. Aí você já tem o primeiro bloco daqueles que formam o primeiro grande livro do Saltério. Os 2 primeiros salmos da Bíblia, eles apresentam uma introdução a tudo aquilo que nós vamos ver à medida em que nós vamos estudando o livro dos Salmos. Existem várias ideias sobre isso, vários temas são debatidos ou estudados sobre o assunto, mas é interessante notar que essa estrutura ela se repete nos 150 salmos da Bíblia. De que maneira? Você tem sempre a lei de Deus e você tem o Messias. Você vai observar, à medida que você for lendo os salmos, um salmo vai falar especificamente sobre a lei do Senhor e o outro salmo vai falar sobre o ungido de Deus. Como é que a introdução ao saltério, então, ela se inicia? Bem-aventurado o homem que não faz determinadas coisas porque desagradam a Deus, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Como é que se encerra o Salmo 2? Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Nele quem? No ungido de Deus, o Messias. Então, façam esse exercício e vocês vão perceber. Essa é uma estrutura bem simples nos Salmos. Você vai lendo cada um deles e ele ou vai se dirigir especificamente à lei do Senhor ou ele vai se dirigir especificamente ao Messias prometido, Jesus Cristo. Então, como é que o saltério começa? Vamos então observar. Nós já cantamos o Salmo 1, agora eu vou ler para vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A linguagem do Salmo é bastante conhecida, porque este é um dos salmos mais apreciados pelos crentes, quando nós lemos a Bíblia. Mas lembrem-se que, como eu falei, o Salmo ele nos oferece uma introdução. Ele nos apresenta no espaço de poucos versículos, nós temos apenas 6 versículos, a dimensão que há estabelecida por Deus na vida do homem, em que apenas 2 caminhos são apresentados, 2 caminhos específicos, ou eu poderia chamar de todo o espectro da vida justa e injusta, do caminho bom e do caminho mau. Então, nem todas as palavras são ditas aqui, mas
questões fundamentais a respeito da vida são resumidas de uma forma maravilhosa nesta que é a introdução ao saltério. E aí o que é que nós vamos perceber? De início, de imediato, um contraste. Um contraste aqui, ele é apresentado. Apenas existem dois modos de viver, ou dois modos de vida para o homem. O primeiro deles vai torná-lo ricamente abençoado. O segundo, maldito. Veja que o primeiro tipo de homem aqui, ele é apresentado como bem-aventurado. Uma tradução mais literal seria ó bem-aventurança para o homem. Bem-aventurança, felicidade. Bem-aventurado diz respeito ao caminho da felicidade. O que é que o Salmo então começa a nos ensinar? Que a felicidade genuína diante de Deus é uma possibilidade real neste mundo. Se você tem dúvida se é possível que um homem seja feliz ou que alguém possa ser feliz nesta vida, o Salmo de número 1 vai nos ensinar que sim, esta é uma possibilidade real, porque nós vamos alcançá-la por si mesmos ou porque nós vamos encontrá-la naquilo que a sabedoria humana pode nos oferecer? Não, absolutamente, mas porque ela nos é oferecida por Deus em sua graça. O Salmo então começa dizendo que este homem abençoado, ele é descrito de forma negativa inicialmente. E aqui, lembrem-se, existem negações ou existem na Bíblia nãos de Deus que são bênçãos para nós. Veja como o Salmo começa: bem-aventurado é o homem que não faz determinadas coisas que desagradam a Deus. Então, como é que o começo da bem-aventurança ele se inicia? Apresentando um contraste. É um contraste aqui que é revelado. E sem esta sabedoria que Deus nos apresenta, a diferença ela não será estabelecida para que nós consigamos enxergar esses dois caminhos para a vida do homem. Veja como o salmista ele começa dizendo que há uma progressão, um movimento natural aqui em você fazer aquilo que não agrada a Deus. Ele vai usar o verbo andar, ele vai usar o verbo deter ou parar, e ele vai usar o verbo assentar ou tomar assento. Veja, andar, parar e sentar, comprometimento, atenção e lealdade. O homem abençoado, então, ele não vai buscar relação com este tipo de sabedoria, observem, mas ele vai observar o que Deus diz para ele não fazer. Ele vai rejeitar o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele vai rejeitar a sabedoria daqueles que não caminham com Deus. E veja que isso não termina aqui, mas começa aqui. O que é que os ímpios dizem? Olhem para nós. Nós temos a verdadeira sabedoria. E nós não teríamos dificuldade de encontrar os diversos exemplos onde a sabedoria do homem, ela nos é apresentada todos os dias. Na maneira como se coloca a ciência acima de Deus, na maneira como se apresenta o Estado como se fosse a solução para todos os problemas humanos, na forma como as notícias ou as informações elas são distorcidas através do uso das mídias, por meio da sabedoria humana. Então, todos esses exemplos, eles sempre estão diante de nós, eles estão diante dos nossos olhos e são como chamados para que nós troquemos a sabedoria divina, a verdadeira sabedoria, e paremos para dar ouvidos ao conselho da impiedade. Então, o conselho do ímpio, ele vai fazer com que eu comece a parar no caminho que os pecadores, eles estão parados. Veja, se eu ando no conselho deles, eu paro no caminho deles.
eu paro para escutar, eu paro para querer saber mais. Eu sei que nós precisamos, e um teólogo antigo falou que nós, como cristãos, devemos fazer boa teologia com a Bíblia em uma das nossas mãos e o jornal no outro, olhando as notícias e compreendendo o que acontece no mundo. Mas vocês já perceberam que muitas vezes a gente fica boa parte do tempo com o jornal nas mãos? Quase ninguém usa jornal hoje, né? Mas os noticiários, eles tomam conta da nossa mente e do nosso coração, que de repente a gente acha que tudo se acabou, que tudo está perdido, porque a Bíblia que deveria estar em uma mão para que a gente pudesse interpretar a vida, ela é esquecida, ela deixa de ser lida. Nós paramos de dar ouvidos ao conselho de Deus, todo o conselho de Deus, e começamos a escutar o que os ímpios dizem, e parece que o que eles falam passa a fazer sentido para nós. Então, dar ouvidos faz com que a gente pare no caminho deles. E aí não tem imagem mais clara para nós hoje do que assentar-se para assisti-los. Não tem explicação melhor. A gente para, fica sentado, assistindo e querendo saber mais o que eles têm para dizer. Veja que o caminho da bem-aventurança, ele se inicia quando a gente evita isso. O homem piedoso, ele não apenas vai evitar o que é ímpio, mas ele vai substituir essa sabedoria pela sabedoria verdadeira. Sabe por quê? Porque se a gente simplesmente faz assim, eu não dou ouvidos a nada o que o mundo tem para me dizer, eu vou me envolver em um certo tipo de moralismo. E esse moralismo vai fazer com que logo eu esteja tomando o partido dos fariseus, aquele partido do diabo nos dias de Jesus. Então, não fazer determinadas coisas não é tudo, mas enxergar o mundo através das lentes da Escritura é realmente ser sábio. Porque você vai ouvir todos os dias maus conselhos, os seus filhos ouvirão e precisarão ser treinados a fazer distinção. A diferença é, como é que eu vou viver esse contraste? Eu preciso preencher o meu coração com algo que seja prazeroso para mim, que traga alegria para a minha alma. Eu preciso preencher o meu coração com algo que me traga deleite em andar com Ele, parar no caminho dEle e me assentar com Ele para aprender. É aí onde vem o versículo de número 2, observem. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra aqui vem do mesmo verbo para sussurrar ou falar intimamente ao ouvido de alguém. O que o salmista está dizendo é que o homem bem-aventurado, verdadeiramente feliz, ele se deleita na lei de Deus a tal ponto que ele se encontra ouvindo o Senhor, a sua voz, falando baixinho ao seu ouvido, de forma próxima, como um pai carinhosamente abraça o seu filho e diz que o ama. Essa é a ideia. Ele tem tanto deleite na lei de Deus, que a sua meditação diária faz com que ele escute diariamente aquilo que o seu coração está cheio. Os seus ouvidos estão acostumados a ouvir. E qual é o resultado disso? Veja, ter prazer na lei do Senhor fará com que eu evite toda e qualquer forma de moralismo. O moralismo em si me torna um fariseu. O prazer na lei de Deus fará com que eu caminhe ou eu ande pelo caminho da bem-aventurança. A gente ouve muita coisa e assiste muita coisa hoje, né? A informação é muito rápida. Ontem mandaram para mim um daqueles vídeos desses pastores famosos, e ele começou a dizer que na tradição da igreja dele, crente nunca jogou bola. E aí começa aquela confusão, e crente nunca usou bermuda, sempre usou calça, e
as mulheres nunca cortaram o cabelo, e por aí vai. Isso é moralismo. É você dizer assim, crente é crente porque não faz determinadas coisas, e eu não preciso repeti-las. O caminho da sabedoria é muito mais do que isso. Ele faz com que o meu deleite, o meu prazer esteja naquilo que é certo, e a partir daí a minha vida será governada pela palavra de Deus. Na verdade, este é o grande desafio da nossa fé. É o desafio para todos nós. O resultado será a imagem que o salmista vai mostrar depois para a gente. Qual é a imagem que ele apresenta? Eu não serei como uma folha seca, murcha, soprada pelo vento, mas eu serei comparado, se tiver prazer na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, a uma árvore plantada no lugar certo. Veja, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Note primeiro que ele é plantado. Aqui você vai perceber o que é, de fato, a operação da graça de Deus em sua vida. Ele não fez isso por si mesmo. Alguém o plantou no lugar certo, como uma árvore junto à corrente de águas. Dado isso, veja, sua folha não murcha e seu fruto é produzido na estação correta. Agora, qual é a natureza do seu fruto? O versículo diz aí: é fazer tudo bem sucedido, ou ser bem sucedido, melhor falando, em tudo o que faz. Então, ele descobre em Deus, na palavra de Deus, o verdadeiro caminho da alegria e da felicidade. A Bíblia nos ensina que todo e qualquer sucesso para nós e para os nossos filhos nessa vida precisa passar por isso aqui. Precisa passar por essa clara distinção que o Salmo de número 1 nos ensina, o contraste entre os dois caminhos, ou seja, a prosperidade nesta vida precisa passar pelo sucesso espiritual. O sucesso espiritual vai fazer com que eu seja próspero nesta vida, neste mundo. Veja, coração e mente subordinados à prosperidade espiritual não colocará de maneira nenhuma o cristão em conflito com a prosperidade nesta vida. Este é um grande erro, por conta dos falsos pregadores da prosperidade, pela ênfase que dão, exagerada e distorcida nisso, mas, por outro lado, nos leva a um outro erro. Se você conhece um pouco de história, sabe que todas as nações que foram abençoadas pelo cristianismo prosperaram. Todas elas. É um resultado natural de uma obra da graça de Deus que é espiritual. São bênçãos que Deus promete para o seu povo, não somente na antiga aliança, mas na nova também. Então, essa ideia de que o cristianismo vai fazer você simplesmente retroceder em tudo não é real. Os cristãos sempre estiveram na vanguarda da ciência, da economia, da política, das artes, da música. Em tudo, quando deixaram isso para a vida privada, nós sabemos o resultado que aconteceu. A situação que está sendo experimentada hoje no Ocidente. Mas não se enganem, muitos acreditam, por exemplo, que com a chegada do Islã na Europa, tudo irá se transformar em um caos, porque por conta desse abandono da visão da palavra de Deus sobre a sabedoria, os europeus hoje não prosperam mais em termos de família, de estabelecimento de
marcos de geração de filhos. Vocês sabem disso tudo, enquanto o Islã se multiplica. Mas o que poucos sabem é que a segunda e terceira geração de muçulmanos na Europa está se secularizando também. Eles não estão querendo saber daquilo que eles aprenderam no passado, não. Eles estão sendo engolidos também pelo mesmo processo de secularização, que é dar ouvidos ao conselho dos ímpios, parar no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Quando o cristianismo, então, ele resgata o que ensina o Salmo de número 1, as mudanças, então, elas podem ser vistas gradativamente. A história, ela está aí registrada para nos comprovar tudo isso. Então, para o homem justo, como escreveu o apóstolo Paulo, ele nos ensina em 1 Timóteo capítulo 4, como regra geral, tudo o que ele faz prospera. Ele é abençoado naquilo que faz. Ele vai aprender a viver contente. Ele pode sofrer perdas a depender das circunstâncias que está vivendo. Isso não vai mudar a sua fé. Mas a regra geral é que tudo o que ele faz prospera. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque nós esquecemos disso tudo. Do que os missionários deixaram, por exemplo, para nós como legado, e que a gente esqueceu. Será que eles não criam nas mesmas promessas que hoje nos são dadas neste mesmo Salmo de número 1? Se não fosse assim, eles não teriam deixado tudo para pregar o Evangelho em terra estranha. Não teriam investido tempo para plantar igrejas, estabelecer escolas, orfanatos, asilos e hospitais e tentar transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Então, seja qual for a condição dos piedosos, o que é que o Salmo vai caminhar para a sua conclusão? Versículo 4. Os ímpios não são assim. Mais uma vez o salmista lembra, só existem duas formas de vida, duas maneiras de viver. Uma maneira é viver como a palha. Uma árvore está fincada, enraizada e ela é frutífera. Mas se a gente pensa nas folhas secas ou palhas, nós lembramos logo que elas não têm vida, elas não têm força, porque elas não têm raiz. Não apenas isso, a palha não tem também nenhum valor. O que o vento faz com ela, leva para onde quer. Quem quer uma folha murcha, uma folha seca, e deseja trocá-la por uma árvore bonita, frondosa e frutífera? Se você pesquisar um pouco sobre as oliveiras no Oriente, você vai se espantar com a longevidade delas. Existem oliveiras com mais de 4 séculos no mesmo lugar. Seus troncos são muito grossos, são árvores fortes. Se você pensar em outras grandes árvores no mundo, espalhadas como sicômoros, sequoias, você vai lembrar logo disso. Árvores plantadas, enraizadas, vivas, elas permanecem para sempre. O Salmo 92 nos lembra que assim é visto o justo, ainda mesmo sendo velho, ele continua vigoroso na presença do Senhor. Então, o Salmo encerra dizendo isso para a gente. Os ímpios, eles não são como os justos, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os crentes no passado, nos dias do Antigo Testamento, já criam firmemente no juízo final. Eles sabiam que os ímpios não permanecerão na presença de Deus, que eles cairão um dia em juízo, e estes são aqueles que escolheram o caminho dos pecadores. A roda dos que zombam de Deus, dos escarnecedores. O Salmo encerra, então, lembrando para nós que existe uma diferença entre a árvore frutífera e a palha. Não temos como negar
aqui, mais uma vez, a doutrina da onisciência de Deus, seja de forma prática ou doutrinária. Deus conhece o caminho dos justos e Ele sabe o final de todos eles. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, este é o primeiro salmo que, somado ao salmo de número 2, vai nos oferecer uma introdução maravilhosa, porque quando você continua a ler, a admiração do salmista é esta, e por essa razão nós cremos que estes dois salmos foram compostos pelo rei Davi. O Salmo 2, de forma bem clara, lá em Atos 4, vai dizer que foi ele que compôs o Salmo 2. Mas, como é uma sequência, notem, se Deus conhece o caminho do justo e do ímpio, se Deus sabe que o ímpio não terá sucesso, ele vai perecer no juízo final, por que as nações se enfurecem contra ele? Você percebe a ligação? Por que se revoltam contra o seu Cristo? E aí ele continua a tratar sobre o tema que vai introduzir todo o saltério. Mas eu vou deixar para outra meditação. Eu queria encerrar aplicando para você e para mim nesta noite sobre o que é que nós devemos fazer ou como devemos viver à medida em que nós meditamos sobre o Salmo 1. Acho que o primeiro encorajamento para a gente é voltar a ler os Salmos e meditar sobre eles da forma correta. Tenta ler o Salmo de número 1 mais de uma vez, não rapidamente. Faça uma leitura mais fluida, depois uma leitura mais lenta, depois uma leitura muito mais lenta. Você vai perceber que isso vai lhe ajudar a assimilar o conteúdo e também lhe ajudar a desacelerar a mente para a meditação. Você e eu precisamos ler todos os salmos, aprender a lê-los corretamente, para que possamos cantá-los com entendimento. Às vezes a gente tem uma abordagem muito rápida da teologia do salmo, e aí isso nos impede de entender o seu contexto inicial. A gente precisa entender o seu contexto, entender a sua história, saber em que momento o salmo pode ter sido escrito, em que situação isso aconteceu. Isso nos ajuda muito a perceber a linguagem que o salmista vai usar, porque ele fala da linguagem da lei do Senhor ou do seu Messias. Isso ajuda a ler o salmo sem a bagagem que muitas vezes a gente traz e que a gente aprendeu com o passar do tempo. Você não já ouviu tanto, olha, um pecado puxa outro, né? Porque um abismo chama outro no fragor das suas catadupas. Aqui ele não está falando nada sobre isso, mas a gente aprendeu assim, porque foi a teologia em cima desse versículo. Mas o salmo ali não está falando necessariamente sobre isso. Um abismo puxa outro, um pecado puxa outro, fato. Mas aí a gente acostumou a ouvir dessa maneira e aí não passa por uma reflexão mais profunda. Salmo 19, por exemplo, aí pôs uma tenda para o sol. O que significa isso? O qual, como um noivo que sai do seu aposento, enfim, falando do nascer, do brilho do sol. Detalhes de uma cultura, de um contexto que nos ajudam a compreender verdades muito mais profundas. Então, ler e meditar nos Salmos, ler sempre com este contraste em mente, que é apresentado no Salmo 1, nos ajuda a perceber a mensagem de todo o livro para nós. Segunda lição, devemos rejeitar o conselho dos ímpios, não devemos ouvir essas pessoas. E a razão é simples, porque elas rejeitam a palavra de Deus. Elas rejeitam a palavra de Deus. E a pergunta é, que sabedoria elas poderiam ter para nos oferecer se elas rejeitam a palavra de Deus? Nós podemos aprender muitas coisas em linhas gerais com as pessoas, mesmo elas não sendo crentes. Eu não estou negando isso. Mas conselhos sobre a vida, sobre o caminho justo e o caminho injusto, sobre o caminho bom e sobre o caminho mau, elas não têm sabedoria para ensinar a nós e muito menos aos nossos filhos
sobre ter prazer na lei do Senhor. Então, nós precisamos também nos acostumar a filtrar aquilo que ouvimos. Não devemos ouvir aqueles que rejeitam a palavra de Deus e, portanto, não têm nenhuma sabedoria vinda do alto para compartilhar conosco. Terceiro, devemos nos entregar à palavra. Se você gosta muito de algo, e isso lhe dá prazer, que você faz todos os dias, e você pensa, e você se dedica àquilo, faça isso muito mais pela palavra de Deus, que é o nosso desafio diário. Quando você vê a pergunta 160 do Catecismo Maior de Westminster sobre como ouvir sermões, eu não sei se você já leu, você vai ver que na resposta diz assim: eu devo ouvir a pregação da palavra de Deus em primeiro lugar com diligência. O que é isso? Eu tenho tanto apreço pela palavra e por sua pregação, que eu vou me comportar com relação a ela, com respeito a ela, diligentemente. Diligência, preparação e oração é a sequência. Eu me comporto, de fato, como algo que traz prazer para a minha vida. E eu vou abordar a palavra desse jeito. Então, eu serei diligente. Eu vou me preparar para ouvir a palavra, assim como devo me preparar para ler a palavra, tanto de forma física como espiritual. É um exercício, irmãos, é uma disciplina espiritual. Eu vou orar. Por isso que eu sempre preciso pedir a Deus que me dê a iluminação necessária para receber a sua palavra. Quarto, eu devo buscar a bem-aventurança. Por quê? Porque Deus prospera o trabalho daqueles que temem o seu santo nome. Eu devo buscar esse tipo de prosperidade, não aceitar outro. Deus abençoará sob medida aqueles que têm prazer na sua santa lei. Quinto lugar, lembre-se do dia do juízo. Deus considera e conhece cada passo que o homem toma nesta vida. Ele sabe onde nós estamos, Ele conhece e sabe o que fazemos, e graças a Deus por sua palavra, porque Ele diz assim: lembre-se disso e aprenda a me temer. Mas eu diria muito mais, e com isso eu quero concluir. Quando você lê este salmo, será que você chega à mesma conclusão que eu, que não existe homem perfeito? Que não existiu nesse mundo nenhum homem nesta terra que se enquadrou a esta bem-aventurança? Exceto aquele que começou o seu sermão do monte com as bem-aventuranças. Somente nele, Jesus Cristo, é possível que o Salmo de número 1 se torne real para a nossa alma. Ele é o homem perfeito. Ele é o justo que por sua justiça nos salvou dos nossos pecados. Ele é aquele que nos livrou do juízo final, de que fôssemos expulsos da congregação dos justos. Ele impediu que não morrêssemos, Ele não deixou que morrêssemos e perecêssemos no dia do juízo. Lembre-se, o Salmo 1 está ligado ao Salmo 2, porque ele vai falar do único homem perfeito que esta vida conheceu e que nunca deu ouvidos ao conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Todos os outros um dia fizeram isso. Todos os outros um dia trocaram o prazer pela lei do Senhor e se viram como folhas secas ou como palhas murchas.
Esta é a grande e maior lição para nós, irmãos, nesta noite, quando meditamos sobre este primeiro salmo. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. Não é sem razão que ele, quando ressuscitou e os seus discípulos ainda tinham medo do que estava acontecendo, e ele disse: olha, sou eu. Está lá em Lucas 24. Toquem em mim, vejam que sou eu ressuscitei. E eles ainda estão muito apreensivos. Ele diz, mas vocês têm algo para eu comer? E eles tinham peixe assado lá, e ele come o peixe com eles. E então ele começa a pregar mais uma vez, e ele disse: lembrem-se, era necessário que tudo isso acontecesse para que se cumprisse na Escritura o que diz a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos o nome, agradecemos pela meditação do Salmo de número 1, a grande bênção que é para nós, aprender mais uma vez sobre a bem-aventurança que é não andar segundo a sabedoria humana, dando ouvidos àqueles que não amam a Tua palavra e que não têm conselhos bons para nos dar, pois logo nos farão parar para escutá-los e acabaremos sentados com eles, zombando do Senhor e do seu Cristo. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a Tua palavra nos diz que a bem-aventurança está em não fazer estas coisas, mas antes preencher o coração com a Tua lei, com a Tua palavra. O salmista disse: quanto amo a Tua lei, é a minha meditação dia e noite. Nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo Jesus, a videira verdadeira, nós fomos enxertados no reino, pois Ele é aquela árvore frondosa, frutífera, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo frutificou para a sua glória, para a nossa salvação. Nós te louvamos, ó Senhor, porque nele é possível que experimentemos a bênção do Salmo de número 1, para nós e para os nossos filhos, por Tua bondade maravilhosa, por Tua graça preciosa. Agora, Senhor, quando vamos orar, e mais uma vez, orando, nós demonstramos toda a nossa dependência de Ti, o nosso amor ao Senhor, a confiança que temos somente no Rei de toda a terra. Abençoa-nos, visita-nos. Pedimos que o Senhor esteja conosco, atendendo às nossas súplicas, que faremos pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, pelo povo rio-grandense, pelos enfermos, pelas famílias, pela igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos atenda, e que a nossa petição nesta noite também seja: Senhor, ajuda-me a experimentar a bênção, a bem-aventurança do Salmo de número 1. Visita, Senhor, a Tua igreja e abençoa-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém.